Salmos 23, versículo 1 e versículo 6. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo, ele reflete o que Davi sentia. Ele reflete o desejo de um dia Davi estar na presença de Deus. E eu acredito que eu e você que estamos aqui nessa noite, nós temos esse desejo também de um dia estarmos na presença do nosso Deus. Por isso, nós estamos na casa dele. Neste momento, eu gostaria de convidar a todos para nós nos colocarmos em pé e cantarmos o hino número 371. Ao som do CD, nos coloquemos em pé. O salmo desta meditação desta manhã, de hoje de manhã, foi o Salmo 119. É um pouquinho longo para ler, né? Mas é muito importante para meditar nele, né? É muito bacana quando levantamos de manhã e abrimos a palavra de Deus. E exatamente hoje é o dia do Salmo 119. Quem leu ele hoje, parabéns, né? No culto da manhã. Vamos orar ao Senhor nessa quarta-feira. Vamos ajoelhar. Senhor nosso Deus, queremos te dar graças e louvores porque a tua misericórdia, teu amor dura para sempre. Nesse lugar tão aprazível, Senhor nosso Deus, que é o teu santo templo, aqui viemos para honrar o teu santo nome. Aceita o nosso louvor, aceita as nossas ações de graça, nossos pedidos, que sejam um cheiro suave na sua presença. Nosso Deus, através do Espírito Santo, ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Dê-nos a doçura da tua palavra, Senhor nosso Deus, que possamos meditar, Senhor nosso Deus, de dia e de noite. Dá-nos a tua bênção, abençoe a todos que aqui vieram, que a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia alcance a todos. Em nome de Jesus, pedimos, te agradecemos e te louvamos. Amém. Boa noite aos irmãos, boa noite aos amigos. Eu não sei se quantos notaram aqui que eu não trouxe nem um papelzinho, nem uma revista, nem um livro aqui na frente hoje para dar dica de saúde. É que essa dica de saúde eu estou fazendo e está dando um grande efeito em mim. Então eu quero passar para as irmãs, principalmente que querem aí perder peso, né? É muito bom, gostoso, porque está calor, fácil e prático. 2 rodelas de abacaxi, você corta 2 rodelas grossas de abacaxi, tá? Coloca dentro do liquidificador, pedaços, e pega metade de uma berinjela, umas 4 rodelas também grossas, com casquinha e tudo, aquela casquinha é muito importante, aquela casca roxinha, e coloca dentro do liquidificador. Coloca uns 2 copos d'água, bem cheio, se quiser deixar depois mais suco, pode deixar também. Eu coloco, às vezes, uma colher de açúcar cristal, né, que é menos danoso aí. Então, uma colher de açúcar ou mel, quem preferir. Gelo, a gosto, bate tudo ali, e tá ali um ótimo suco. Desintoxicante, né? Excelente para o organismo, excelente para o intestino, é fibra, sabe? Trabalha bastante o nosso intestino. Isso é experiência própria, irmãos. Você fica sem comer amanhã sem problema nenhum. Você passa uma manhã, uma refeição sem problema nenhum, mas você pode tomar o dia todo. Então vai fazer um efeito durante o dia todo e você não vai perder ali, por exemplo, eu estou comendo mal, me alimentando mal. Pelo contrário, você está se alimentando bem com fibras, lógico, você vai comer suas refeições normais, mas você consegue passar um dia tomando suco sem problema nenhum. Fica bem tranquilo, sem fome, sabe? E trabalhando o organismo com muita fibra. Então essa é a nossa dica aí saudável. Quem quiser saber mais alguma coisinha, converse com a gente depois. Essas dicas, elas são muito valiosas, porque toda semana você tem a oportunidade de pegar um pouquinho sobre como nós nos alimentarmos, como nós temos algumas dicas de hábitos saudáveis. Eu gostaria aqui de ler para vocês o que está escrito em Mateus 6, versículo 33, que diz o seguinte:
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós observamos que Jesus, essas palavras foram palavras do próprio Jesus, do próprio Cristo quando esteve neste mundo. Porque às vezes nós gastamos tempo para ganhar dinheiro. E quando nós gastamos muito tempo para ganhar dinheiro, nós ficamos doentes, daí temos que gastar o dinheiro para tentar recuperar a nossa saúde. Por isso que Jesus coloca, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E neste momento, daqui a alguns instantes, nós teremos o momento de nós agradecermos a Deus por tudo que Deus fez na nossa vida. Que é o momento de nós trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do Senhor. E nós observamos, gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque Deus, Ele não pede para que eu traga a minha oferta para depois eu ser abençoado. Deus bondosamente primeiro nos abençoa com um trabalho, nos abençoa com saúde, nos dá possibilidades e depois Ele nos dá a oportunidade de adorá-lo, devolvendo o que lhe cabe. Daí nós teremos um fundo musical e vocês sintam-se à vontade, as nossas visitas, se estiverem em nosso meio, fiquem-se à vontade, tá? Que Deus possa nos abençoar a todos. Assim mesmo como nós estamos, vamos curvar nossa fronte e vamos orar ao nosso Deus. Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, de virmos à tua casa e de ofertarmos, Senhor, no teu altar. Que o Senhor possa, Senhor, estar nos abençoando com vida, com saúde, dando, Senhor, vontade para trabalhar e ânimo, Senhor, para estarmos neste mundo enquanto aguardamos a manhã celestial. Te pedimos, Senhor, que teu Santo Espírito esteja no nosso meio, que o Senhor toque em nossos corações e que nós, Senhor, venhamos a sair daqui diferente do que como aqui chegamos, Senhor. Fica conosco, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Neste momento nós vamos nos reunir em pequenos grupos
para que nós possamos otimizar o nosso tempo. Aquele relógio, ele nos condena, que aquele ponteiro não para de mexer, e como nós estamos em muitas pessoas, vamos fazer pequenos grupos, fazer os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, e vamos orar em grupo. Tá? Nós teremos alguns momentos para que nós possamos orar, e na sequência nós teremos a mensagem dessa noite. Quando nós começamos a pedir e agradecer a Deus, parece que a gente não quer mais parar. Você agradece a Deus por uma bênção, e daí você lembra de outra bênção que Ele te deu, e na verdade, quando você para pensar, o que você pede para Deus, você tem muito menos coisas para pedir do que para agradecer. E quando nós estamos agradecendo mais a Deus do que pedindo, isso quer dizer que Deus está atuando na nossa vida. Deus está nos dando bênçãos e bênçãos sem medida. Cada um de nós tivemos os nossos momentos, já oramos em grupo, oramos em família. E neste momento eu gostaria de chamar aqui meu amigo César. César vai ser o nosso orador dessa noite. Bem, César. O César, ele faz parte comigo do chefe lá atrás, o irmão Jair, do nosso grupo, tá, de reavivamento espiritual. E convidei ele hoje para que viesse fazer a mensagem para nós. César, que Deus abençoe e que você seja um instrumento na mão dele nessa noite. Obrigado, Valmiro, pelo convite. Parabéns a você que decidiu, né, estar no melhor lugar do mundo, né, que é na casa de Deus, adorando a Deus. Sei que eu vejo alguns rostos conhecidos aqui, a maioria já me conhece, né, já passamos aqui algumas vezes, mas sempre bom nos encontrarmos, e é um privilégio, também uma grande responsabilidade quando nós temos, né, de abrir a palavra de Deus. Nosso tempo é bem curtinho, na quarta-feira, também é bom, né, por isso. Sei que hoje eu não posso passar muito do tempo, por causa do calor também, né, às vezes é meio difícil você ficar muito tempo dentro de um lugar, né, então nós vamos tentar terminar pontualmente, né. O Valmir me disse que é até 9 horas, temos aí uns 15 minutos. Então não vamos, mas queria passar para vocês hoje confiança, falar sobre fé, confiança, né? Às vezes nós ouvimos muito, eu sei que para pregar para os adventistas é um pouco difícil, porque nós já conhecemos a Bíblia, é o povo que conhece a palavra de Deus, pelo menos tem que ser assim, né? Porque quando nós tentamos fazer algo por nossas próprias forças, nós não conseguimos nada, mas então por isso nós devemos sempre buscar a Deus, né? Colocando Deus em primeiro lugar e confiando nele. Por isso eu vou falar sobre a confiança hoje. Eu sei que vou ter que cortar bastante coisa hoje, mas vamos orar mais um pouquinho antes de nós abrir a Bíblia. Oremos. Bondoso Deus, mais uma vez quero te pedir o teu Espírito Santo para nos dirigir, para que nós possamos realmente aprender da tua palavra e que ela possa falar fundo ao nosso coração. Mas que teu Espírito possa estar trabalhando em nossa mente para que nós possamos compreendê-lo realmente e praticar em nossa vida. Amém. Muito bem, eu gosto muito de 2 personagens na Bíblia, de Caleb e Josué, ou Josué e Caleb. Você já conhece. Pode abrir suas Bíblias lá em número 13. No capítulo de número 13, né, eles não vão ler todos, claro, né? Mas conta a história do que aconteceu com esses 2 personagens, que quando essa história que nós vamos aconteceu, eles eram ainda jovens, eu imagino que eles eram bem jovens, 20 anos, imaginar por aí mais ou menos. Mas a verdade é que, o fato é que Moisés, né, com o povo de Israel ali no deserto, eles estavam para entrar na Canaã. Eles haviam saído do Egito, havia poucos dias, meses, né, e eles estavam agora diante de Canaã. Já havia visto os milagres de Deus, Deus abriu o mar, fez maravilhas diante deles, e não teria motivo para temer, né? Ou desconfiar, ou ficar com medo. Vocês acham? Não teria motivo? Mesmo aqueles gigantes ali diante deles, e eles tinham que guerrear, né? E nós sabemos que uma guerra não é nada legal, né? Mas o fato é que eles estavam diante daquele povo, e Moisés então manda 12 espias, né? Escolhe 12 homens, entre eles Josué e Caleb, para espiar a terra. E esses
dois personagens, então, juntamente com esses dois, vão espiar a terra. Né? Vamos resumir bem a história, né? Vamos ler só algum versículo aqui. E eles foram espiar a terra, por 40 dias ficaram ali, sondando aquela terra. Nós conhecemos a história, voltaram, né, com um cacho de uva grande, 2 homens para carregar. Empolgados sim, porque a terra era muito boa realmente, havia leite e mel, né? Essa expressão é muito conhecida na Bíblia, porque eles dependiam disso, para a sobrevivência, né, ali naquele lugar. Mas quando eles começaram a relatar, né, o relatório que eles tiveram para Moisés, 10 deles ficaram desanimados. Desanimaram o povo. Começaram a falar que ali havia gigantes, grandes, Midianitas, guerreiros, muralhas, cidades fortificadas. E o povo, então, estava tudo feliz, alegre, porque estava diante da Canaã terrestre, mas agora com aquela notícia, desanimaram. Mas 2 personagens, né, Josué e Caleb, falando aqui de Caleb, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra, versículo 27 do capítulo 13. Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente maná, leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas também. Vimos ali os filhos de Enac. Os amalequitas habitam na terra de Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Veja que era muita gente para ser derrotado, né? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Você teria essa coragem, essa confiança em Deus, de diante de uma batalha tão difícil, né, aos olhos humanos? Você teria coragem de se levantar diante de uma multidão que estava ali já e todos contra Moisés e aqueles 2, Josué e Caleb e Josué? Eles tiveram essa coragem, né? Diante daquela dificuldade, se levantar, e Josué também no capítulo 14, do versículo 6, diz assim, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, porque o povo estava para apedrejar já eles ali na leitura acima. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não temais. Que fé, que confiança em Deus. Por isso que eu admiro muito esses personagens. Diante de uma dificuldade tão grande, aparentemente, né? Como eu disse, aos olhos humanos, quase impossível. Eles não eram povo preparado para a guerra. E estava diante de pessoas, soldados, preparados para a guerra. Mas eles tinham o Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Eles já haviam visto, né, os milagres de Jesus. Deus havia aberto o mar para eles. Deus mostrou seu poder, né, derrotando os egípcios todos ali, ao entrar no mar, né, as 10 pragas que havia caído no Egito. Você teria fé? Até onde vai a sua confiança em Deus? Por quanto tempo você conseguiria, né, confiar em Deus, esperar em Deus por algo que você deseja, que parece impossível aos nossos olhos? Deus, ele pode transformar tragédias em coisas boas, sabia? Conta-se que um jovem, ele sofria de ataque epilético. Eu acho que todos conhecem essa doença, né? Que ataca, às vezes, nos momentos aquele momento que você menos espera. Hoje nem tanto, porque com a medicina já avançada, né? Já é controlada e as pessoas até convivem bem com a doença. Mas antigamente era muito difícil. E esse jovem, ele trabalhava no hotel à noite. E geralmente à noite, mais tarde da noite, aquele hotel ficava quase vazio, em silêncio. E ele aproveitava aqueles momentos para estudar a palavra de Deus, pois era um jovem que confiava em Deus, apesar dos seus problemas, a luta contra essa doença,
mas ele confiava em Deus e ele sabia que Deus podia guardá-lo dos males, dos perigos e proteger também nas suas dificuldades. E uma certa noite ele estava ali estudando a Bíblia, não havia ninguém ali no hotel, na entrada do hotel, e veio um soldado embriagado, né? E aquele soldado passando em frente àquele hotel, ele resolveu entrar naquele hotel. E quando ele viu aquele jovem, ele começou a maltratar aquele jovem, xingar ele com palavras, né? Mas aquele jovem, com paciência, ouviu, né? E aquele soldado se irritou mais ainda, porque ele não esboçou nenhuma reação ao ser maltratado com palavras, e ele então decidiu agir então com violência contra aquele jovem. E mesmo um embriagado, mas um soldado treinado, ele machucou muito aquele jovem, batendo muito, deixou muito ferido aquele jovem. E aquele jovem, ao ser hospitalizado depois, tratado, por alguns dias ele já estava bom e sucedeu um milagre na vida daquele jovem. Ele foi curado da doença dos ataques epiléticos. Nunca mais ele teve ataque epilético. Deus compensou aquele jovem pela sua paciência e pela confiança que ele tinha em Deus, não reagindo, né, com violência. Às vezes é difícil nós agirmos dessa maneira. Se alguém nos ataca, nós também os atacamos. Se alguém nos maltrata, nós queremos devolver com a mesma coisa. Às vezes nós não temos a paciência que Deus quer desenvolver em nossa vida. A confiança em Deus que Deus pode resolver nossos problemas. E às vezes Deus, Ele permite que certas coisas aconteçam em nossa vida para que nós possamos ser provados e passarmos também pela prova da fé, da confiança em Deus. Deus então compensou aquele rapaz, ele nunca mais teve ataque epilético. Nós podemos confiar em Deus de uma coisa que parece tão ruim, né? Ser maltratado, ser ferido, mas Deus compensou ele, nunca mais ele teve esse problema em sua vida. Amém? Então, voltando na história de Josué, Deus disse a Josué mais à frente, Josué permaneceu fiel durante quantos anos? 40 anos. Depois desse que nós falamos da história do povo de Israel, que eles foram espiar a terra, voltaram, o povo então maltrataram a Josué e Caleb queria apedrejar, não confiaram em Deus e por essa falta de confiança em Deus, por sua dureza de coração, eles tiveram que, todos eles, acima de 20 anos, prostraram-se diante da morte no deserto. Todos eles morreram porque não tiveram a fé, não confiaram o suficiente em Deus para entrar na Canaã Celestial. A Canaã Celestial estava diante deles, mas com aquela, né, com a sua falta de fé, com a sua incredulidade, seus corações, eles tiveram que ficar vagueando pelo deserto. Deus disse, somente Josué e Caleb, né, todo esse povo de há 20 anos para cima entraram na terra. E vocês podem ler a história, é uma história muito interessante. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos a história e começamos a estudar, né, e não queremos nem parar de ler, porque é a história que nos traz lições para a nossa vida. E Josué e Caleb permaneceram firme, confiando em Deus durante 40 anos para entrar na Canaã terrestre. Eles tiveram que ficar vagando juntamente com aquele povo que não creram em Deus, não creram na promessa de Deus, que Deus daria a terra para eles. Eles não creram, tiveram que ficar ali no deserto e eles morreram todos ali naquele deserto. E somente Deus conservou Josué e Caleb a sua saúde para que eles pudessem entrar na Canaã terrestre. Depois de 40 anos, eles conseguiram, então, com os outros agora descendentes desse povo, entrar na Canaã. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena confiar em Deus? Com certeza. Mesmo que demore. 40 anos não é um dia, né? Para nós, 40 anos é muito tempo. Mas não importa o tempo que nós temos que esperar. Nós também estamos diante da Canaã celestial agora, muito melhor, né? A Canaã é para viver agora eternamente com Jesus. Qual será a sua decisão? O que você vai escolher? Confiar em Deus ou duvidar da promessa de Deus, na palavra de Deus que diz que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Deus prometeu, a promessa de Deus é fiel. Na Bíblia tem mais de 365 não temas, um para cada dia. Nós não precisamos temer as lutas, dificuldades. Eu queria que o nosso amigo lá colocasse algum versículo para nós encerrarmos aqui, alguns versículos da palavra de Deus para nós recordarmos na palavra de Deus
né, alguns versículos que falam sobre essa confiança que nós devemos ter. Por exemplo, Salmo 32:10 diz, muitos são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor cercará aquele que nele confia, né? Nós vemos as pessoas sofrer hoje ao nosso redor, não vemos? O sofrimento hoje é muito grande. E nós também sofremos, mas a pessoa que confia em Deus está cercado de o amor de Deus. A paz de Deus, né? O consolo nele, naquele Senhor. Em Salmo 81:13-16 diz, se o meu povo tão somente me ouvisse, veja só, se tão somente nos ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, nós hoje somos Israel de Deus, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se lhe submeteria, e o seu castigo seria eterno. Mas eu te sustentaria com o trigo mais fino, com o mel saído da rocha, te saciaria. Que bênção, não? Que promessa. Mas tão somente se o meu povo acreditasse, se o meu povo confiasse em mim. Não vou dizer que você não teria problemas, mas todos se submeteria a você. Você seria por cabeça, né? Você seria abençoado, com certeza. Deus faria o melhor para você. E a promessa é que te sustentaria. Não precisa se preocupar. Eu estava dizendo aqui para o meu amigo lá, o Jair, né, hoje, que Deus dá tudo para nós, né? Tudo que Deus dá, porque para nossa sobrevivência não precisa pagar nada. É o ar, é o sol, é a chuva, né? O alimento que cresce no campo, se não for a chuva não cresce. Tudo vem de graça. E às vezes nós ficamos correndo, né, ansiosos com as coisas desse mundo, preocupados com as contas que temos que pagar, e às vezes esquecemos de entregar a nossa vida a Deus, deixar que Ele dirige. Próximo. Isaías 48:17 diz, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência teria sido como a areia, e os que procedem de tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Ah, se tivesse dado ouvido à minha voz. Já pensou se o Israel de Deus do passado tivesse ouvido a voz de Deus e andar nos caminhos de Deus? Que bênção. Vocês sabem quanto que o povo de Israel chegou mais perto disso? Na época do rei Salomão. Vocês lembram da história? Salomão, o homem mais sábio do mundo, que pediu sabedoria a Deus. O reino dele era o maior. Todos os reis da terra vinham até ele. A rainha de Sabá veio e ficou encantada com a sabedoria de Salomão. O seu povo, como era tratado, os seus servos, o povo, como viviam. Não tinha problema. Naquela época eles não tinham problema. Vivia tudo muito, muito, muito bem. Era um espelho para o mundo. Era isso o desejo de Deus para o povo de Israel. Se eles tivessem dado ouvidos à voz de Deus, eles teriam crescido como nação, e todo mundo viria pedir conselho ao povo de Israel. E seria uma luz. Esse era o plano de Deus. O Israel falhou. Como nação, eles falharam. Alguns, como pessoa, os heróis da fé, mantiveram a sua fé. E hoje, nós, como Israel de Deus, será que estamos falhando como igreja, ou estamos ouvindo a voz de Deus, aos seus mandamentos? Como estamos hoje? Pense nisso. Próximo. Isaías 30:15 diz, pois assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força, mas não quiseste, dizendo ao povo de Israel. O povo de Israel estava longe de Deus quando o profeta Isaías escreveu isso. O povo de Deus estava muito longe dos planos que Deus tinha para eles. Eles haviam deixado a Deus, estavam passando por problemas, não tinha água, não tinha alimento, os animais do campo estavam morrendo, as pessoas estavam angustiadas, porque eles tinham deixado o Deus verdadeiro e ido atrás de outros deuses que não podia fazer nada por eles. Por isso Deus diz, descansando sereis salvos, no sossego e na confiança estará a vossa força. E você hoje confia em Deus a ponto de descansar nele e ficar sossegado mesmo em meio à agitação do nosso mundo hoje? Como está a sua vida com Deus hoje? Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Próximo. Jeremias 17:7-9, um verso bem conhecido. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor,
mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se fadiga nem deixa de dar o seu fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Então aqueles que confiam no Senhor, mesmo que venha a tempestade, a seca, os furacões, né, de hoje em dia, ele não se abala. Nós vemos muitos acontecimentos hoje nos nossos dias, né? Daqui a uns dias vai acontecendo, e muitas coisas vão acontecer no nosso mundo. E você pode confiar em Deus, não deixando de dar seus frutos, fruto da confiança em Deus, da obediência, do amor ao próximo. Jeremias 17:3 diz: o Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarão serão envergonhados, que se aparta de ti serão escritos sobre a terra, porque abandona o Senhor, a fonte das águas. Você já viram alguém escrever o nome na areia? Dura muito tempo? Vem a maré, leva, né? Se você escreve seu nome no chão, logo será apagado. Ali diz que aqueles que deixam o Senhor, deixam de confiar no Senhor, ou deixam o Senhor, abandonam o Senhor, os seus nomes serão escritos na areia. Logo, desaparecerão. Próximo. Nós vamos correr com o nosso tempo, já está passando. 1 João 5:14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que ele temos confiado. Então nós podemos confiar em Deus como vocês fizeram agora há pouco, né? Pedindo a Deus, entregando a Deus seus pedidos a ele. Próximo. Provérbio 3:5-8, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento, né? Não confie na sua própria sabedoria. Reconhece em todos os teus caminhos e ele te endireitará as tuas veredas. Reconhecer que Deus é maior do que todas as coisas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, tema o Senhor e aparte do mal. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Que maravilha, né? Se nós pudéssemos realmente viver isso em nossa vida hoje. Saúde, quem não quer? Gozar de saúde, a saúde plena, saúde física, espiritual, em todos os sentidos. E um refrigério para nós. Quantos hoje não vivem perturbados, né? Desejando tanto essa paz, esse refrigério para a sua alma, né? Viver tranquilo com Cristo Jesus. Próximo e último. Salmos 37:3, 5 e 7, né? Vamos encerrar. Confia no Senhor e faz o bem, e assim habitará na terra e te alimentará em segurança. Esses versos bem conhecidos, capítulo 37 de Salmo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades por causa daqueles que prosperem de seu caminho, por causa dos homens que executam mau desígnio. Não fique preocupado com as pessoas que às vezes você acha tão indiferentes a Deus, infiéis e prospera. Não se preocupe, né? Tudo tem o seu tempo. Logo eles passarão, né? E aqueles que confiam em Deus vai permanecer para frente. E vocês podem ver aqui que tem uma sequência. Confia no primeiro, entrega no segundo e descansa. Então se você confia em Deus, você se entrega a Ele. E se você se entrega, você pode descansar. Confia, entrega e descansa. É uma sequência, né, bem clara ali para a nossa vida espiritual. Confia, entrega e descansa. Que Deus te abençoe, que você possa realmente colocar a sua vida nas mãos de Deus, confiar a Ele todos os seus problemas. E aí você pode descansar tranquilo. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Depois dessa linda mensagem de confiança em Deus, onde nós temos os exemplos de Josué e Caleb, que 2 contra 10, mas mesmo assim, eles se colocaram o que o coração deles mandava. E quando eles disseram que certamente Deus seria com eles, eles estavam falando daquilo que eles vivenciavam e daquilo que eles estavam confiantes na comunhão. Nós só podemos confiar a partir do momento que nós estamos em comunhão com Deus. Nós conhecemos a Deus e Deus conhece o nosso coração. Vamos colocar em pé e vamos cantar o hino número 360. Fixa os teus olhos no Mestre. Amém, né? Quando você tiver alguma dúvida, fixa teus olhos no Mestre. Oremos. Pai Santo, que nos céus habita, nós somos muito gratos a Ti por esses momentos que passamos aqui na Tua presença.
Venha estar com cada família aqui representado, dirigindo, guiando, que Teu Espírito Santo possa estar nos seus corações, trabalhando, dando conforto, paz e segurança. Abençoe a todos, Senhor, que nós possamos realmente colocar a nossa vida em Tuas mãos e Te obedecer em tudo que o Senhor nos pede, para que assim nós podemos receber as Tuas bênçãos que o Senhor está tão desejoso de nos derramar sobre nós. Abençoe a todos, dê a Tua paz, é o que nós pedimos, no nome doce e amorável de Jesus Cristo. Amém. Amém.